sabia que o tom de voz que você usa pode mudar completamente o resultado da sua mensagem? Pois é disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E eu quero que você fique até o final porque eu vou dar exemplos, vou falar como funciona, por que funciona e que se você tem alguma questão aí de causar muito mal entendido, das pessoas te acharem um pouco grosso ou até de ser permissivo demais, as pessoas abusarem da boa vontade e acabarem te interrompendo demais nas conversas, pode estar aqui neste pedaço a solução dos seus problemas. Vamos lá? Vem comigo! O tom de voz, gente, é justamente a forma que essa voz sai da gente. Então, quando eu falo, por exemplo, bom dia pessoal, como vocês estão? Com uma voz mais firme, eu estou usando um tom de voz mais firme. Assim como quando eu vou falar com o meu cachorrinho, eu posso dizer: nossa, Nick, como é que você tá hoje? Poxa, bom dia. Isso é o tom de voz, a forma como a gente está usando a voz. No dia a dia, nas conversas que a gente tem, tanto profissionais como pessoais, o tom de voz é capaz de carregar a nossa emoção, a nossa intenção para aquela mensagem. Então, uma mensagem mais séria exige um tom de voz mais sério, assim como uma mensagem mais suave, pedindo um favor, exige um tom de voz mais suave. Aconteceu uma coisa nessa semana que é um bom exemplo de como a gente deve cuidar do nosso tom de voz. Vou falar para vocês duas situações. A primeira delas foi uma cliente que acabou comentando comigo que tem tido muitos problemas nas reuniões porque as pessoas não param para ouvi-la e muitas vezes, mesmo que ela fale alguma coisa que é valiosa, elas não dão muito valor. A gente, ao longo ali da sessão, começou a trabalhar o tom de voz dela. Então, fizemos exercícios e técnicas. Ela tem um tom de voz um pouco mais agudo, uma voz um pouco mais suave, que pode ser confundida com uma voz mais infantil e frágil. E a gente fez exercícios para adequar essa voz e trazer para uma voz um pouco mais grossa e mais firme. Logo depois da nossa sessão, ela teve uma reunião de trabalho e eu disse para ela: olha, você vai prestar atenção nessa reunião e vai usar várias técnicas. Uma delas vai ser chamar a pessoa pelo nome. Então, tá acontecendo ali a reunião, você quer comentar alguma coisa que o João disse, você vai dizer: olha, como o João disse, resgatar alguma coisa ali e vai num tom de voz mais firme falar a sua colocação. E vamos ver como é que você se sai nessa reunião. Ela terminou a reunião e imediatamente me mandou uma mensagem dizendo que de fato as pessoas tinham escutado muito mais ela. Por que isso? Porque neste momento em que a gente quer se posicionar, a gente precisa de um tom de voz de mais firmeza. Quando a gente tem um tom de voz de muita fragilidade e doçura no momento de se posicionar, essa incoerência acaba fazendo com que as pessoas não consigam prestar tanta atenção. Por outro lado, olha a situação número 2. Uma pessoa tinha que confirmar um horário comigo e ela me mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp dizendo: Renata, boa tarde. Eu quero saber mais ou menos qual é o horário que você vai ligar para fulana para eu poder estar lá. Você me fala, por favor? E quando eu ouvi essa mensagem, eu estava almoçando com meu marido falou: nossa, Renata, que pessoa grossa, folgada, quem é? E essa pessoa não é grossa e nem é folgada, mas eu já a conheço e por isso eu sei disso, pelo comportamento dela, mas de fato essa mensagem, só a voz, esse recorte, trazia essa impressão. Coincidência ou não, esta pessoa já me disse outras vezes que muitas vezes os familiares dela reclamam que ela é muito mandona, que ela é muito dura, muito rígida. E ela briga com muita facilidade ali com os familiares que sempre acham que ela está sendo mandona demais em algumas situações. Isso se deu ao tom de voz. Quando a gente pega o texto que ela usou, Renata, boa tarde. Eu quero saber mais ou menos qual é o horário que você vai ligar para fulana, me diga por favor. O conteúdo, as palavras usadas não tem nada demais, tá tudo certo, não é? Mas o jeito de falar é que manda. Então como que ela poderia ter dito essa mesma mensagem sem causar essa impressão de que ela estava sendo folgada demais? Ela podia suavizar um pouquinho e de repente dizer:
Renata, boa tarde, tudo bem? Vou tirar o tudo bem porque não tinha tudo bem na mensagem, então ela diria: Renata, boa tarde, eu quero saber mais ou menos qual é o horário que você vai ligar para fulana para eu poder ir lá a tempo. Você pode me dizer, por favor? O que eu fiz aqui? Eu dei uma suavizada na voz. Ao invés de dizer, Renata, boa tarde, eu disse, Renata, boa tarde. Coloquei um pouquinho mais de ar, coloquei uma intenção mais doce, como é, Renata, boa tarde, me diga por favor, é para pedir um favor. Essa voz que parecia uma voz de comando, por que ele percebeu ela como folgada? Porque ela usou um tom de voz de comando, de ordem, de dar uma ordem para pedir um favor. Então parece que ela tá mandando eu fazer, mas a palavra por favor tá ali meio mal colocada. Então o que a gente precisa buscar sempre em relação ao tom de voz? Você precisa pensar. Primeiro, ter acesso a todos os seus tons de voz. Isso você pode fazer treinando no espelho ou observando o seu dia a dia. Quando você vai dar uma ordem para o seu filho, por exemplo, tira o pé aí do sofá. Como é essa voz? É uma voz mais firme, é uma voz de comando, de mandar alguém fazer algo. Quando de repente eu vou pedir para minha colaboradora ou para minha assistente aqui de casa fazer um favor, eu vou dizer, poxa, Jô, será que você pode depois dar uma olhada lá no armário do fulano? E vou usar uma voz mais doce. Então, observe no seu dia a dia que essa variação no tom de voz já acontece. Mesmo para as pessoas que são sempre interpretadas como bravas ou para as pessoas que são sempre interpretadas como doces, mesmo para estas pessoas, no dia a dia, a gente usa diversos tons de voz. Quanto mais a gente consegue ter consciência disso, mais a gente consegue usar de uma forma um pouco mais intencional. É isso que eu quero que você faça. Então, para você adequar o tom de voz à situação, passo número 1 vai ser entender o que eu espero dessa outra pessoa. É uma situação que eu estou pedindo um favor, que eu estou dando uma ordem, eu tenho urgência, não tenho urgência. Então, esse objetivo lá no final vai depender, vai nortear qual é o tom de voz que você precisa usar para aquela situação. O passo número 2 vai ser treinar. Então, se as pessoas te percebem como uma pessoa muito grosseira, começa a mandar áudio para você mesmo ali no WhatsApp e entender, ouve de novo os seus áudios. Alguém te interpretou mal? Vai lá olhar o que tinha de errado, o que tem nesse tom de voz. Experimenta, como eu fiz aqui com você hoje, fazer um tom de voz diferente e trazer uma voz mais doce. É isso, testa e retesta. É importante que a gente vivencie essas possibilidades de propósito. Como eu disse, no dia a dia, as situações já mandam e o nosso tom de voz vem sozinho. Mas e quando eu preciso de propósito? Quando eu vou entrar em contato com um cliente, por exemplo, que não fez o pagamento do mês e está ali tentando me enrolar. E eu preciso nesse momento ser um pouco mais duro. Não posso ser mal educado, mas eu preciso ser mais duro. Então eu vou precisar mandar, João, boa tarde, tudo bem? Tô te mandando essa mensagem para te perguntar se já foi possível realizar o pagamento. Nessa hora eu não posso dizer, João, tudo bem? Boa tarde, tô te mandando essa mensagem para saber se você já conseguiu realizar o pagamento. Essa voz que tá assim, que permite mais espaço, é mais permissiva. Não é a hora de cobrar, é a 5ª vez que a gente tá cobrando essa pessoa. Eu preciso de uma voz que traga mais firmeza e menos espaço para uma desculpa ou outra. Vai ficar a seu critério esse papel de escolher e entender qual é o tom de voz mais adequado, mas eu espero e acredito que nesse vídeo já tenha clareado um pouco a sua ideia de por que será que as pessoas podem estar interpretando você da forma errada, seja para o bem ou seja para o mal, seja para a doçura ou seja para a grosseria. O tom de voz carrega a nossa emoção. E cuidado, porque o tom de voz contagia a resposta. Então, se eu sou grossa na forma de falar, ainda que não seja de propósito, é possível que a outra pessoa também reaja com grosseria. Isso frequentemente vira um campo de batalha. Cuide do seu tom de voz. Comenta aqui pra mim de que forma esse vídeo te ajuda
a caminhar aí para uma comunicação mais saudável e mais assertiva. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos junto. Até o próximo vídeo, a gente se vê!